não dá tempo de cantar mais um hino. Hino bem alegre, 147. 47, eu acho que é isso. 147. Esse hino foi o hino oficial da Conferência Geral. De Whitney Phillips. Nós o veremos. Conhecem? Agora vamos cantar, né? Mais alto. Muito alto, muito alto. Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em glória, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu, com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Pai nosso, te agradecemos a oportunidade de estar com os nossos irmãos reunidos para escutarmos a tua vontade para a nossa vida. Queremos nos salvar, queremos salvar nossos filhos, nossa família, queremos estar com nossos irmãos unidos nos dias terríveis que estão à nossa frente. Prepara-nos, dá-nos sabedoria e entendimento para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso assunto. Irmãos, duas coisas que eu queria introduzir antes de começarmos diretamente no assunto. Por gentileza, pode deixar a luz acesa agora, porque nós vamos usar o projetor da metade para frente. Se puder acender a luz para mim, por favor. Para aqueles que não conhecem, meu nome é Roli. Eu sou nascido no extremo sul do Brasil, vivido em São Paulo, feito aperfeiçoamento em Minas, estágio em Mato Grosso do Sul, uma pequena experiência em Brasília, e depois 20 anos em Goiás. Agora estou no extremo norte. Comecei no extremo sul, agora estou em Roraima. Não é Rondônia não, é Roraima. É o estado mais norte do Brasil, o ponto extremo norte do Brasil está em Roraima. Lugar muito bonito. E um estado de 600, mas não tem 600 mil habitantes, o estado todo. E maravilhoso o lugar lá. Quem gosta do calor vai se acostumando, porque vai esquentar, aqui também vai esquentar mais. Então, lá já estão nos adaptando ao clima. Era para termos um quadro aqui, uma lousa, mas infelizmente não coube na porta para entrar aqui. Eu gosto de... Então eu tinha deixado a primeira parte para usar o quadro, fica mais fácil da gente mostrar algumas questões. Um dos detalhes importantes, irmãos, que nós temos que entender é o seguinte: nós estamos
bem esclarecidos a respeito da nossa igreja, pelo Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é o maior ato misericordioso de Deus de todos os tempos da história da humanidade para os últimos dias. Realmente, quem não aceita, quem não crê no Espírito de Profecia, pode salvar, mas vai ser difícil aguentar o que vai pensar. Agora, os que aceitam vão ter muito mais bênçãos, e muito mais proteção, e muito mais sabedoria para enfrentarmos as questões dos últimos dias. Existe, vocês perceberam ontem na palestra, quando vocês fizeram a palestra ontem do pastor Daniel, este trauma que existe contra aqueles que estão querendo se preparar para a volta de Jesus. Existe uma pressão muito grande. Mas entendam, isso aconteceu sempre na história da igreja, desde que o homem é homem, aconteceu essa questão. Acontece isso nos governos também. Na minha experiência de vida, eu me formei em contabilidade, exerci, depois fiz administração de empresas, exerci, fiz teologia, exerci na parte administrativa da igreja, dirigi hospitais da igreja e, por razões particulares, eu tive que sair. Mas a igreja, e todas essas viradas que eu dei, a igreja permaneceu. Governo é a mesma coisa. Eu participei de secretário de administração de prefeitura durante 3 anos, diretor de transportes oficiais do estado de Mato Grosso do Sul durante 1 ano e pouco, assessor do ministro de Transportes em Brasília durante 1 ano e pouco. Conheci os 3 níveis de governo e conheci todos os níveis de governo da igreja, e criou uma semelhança muito grande. Todo o governo, à medida que ele é estabelecido no governo, ele começa a fazer uma muralha em seu redor. Essa muralha chama-se comissionados. Aqueles que não fazem concurso. E outros também, esses que são concursados, também fazem essa muralha. E feita essa muralha, ele torna-se praticamente inacessível. Justiça e tal. Na igreja também, a tendência de se perpetuar no poder, obrigado, faz com que criam-se muralhas. E nós parece que quando queremos nos aproximar mais de Deus, nos afundarmos mais, nos aperfeiçoarmos, nos colocarmos mais perto de Deus, com algumas modificações do nosso estilo de vida, parece que nós somos rejeitados, nós somos colocados em segundo plano, e sem acesso. Houve uma terrível situação numa igreja aqui no exterior, onde meus sogros na história assistem, eu não assisti há muito tempo, e teve um problema lá com o pastor. O pastor está fazendo coisas terríveis que nem fora se aceita. Eu liguei ao secretário da associação, disse que o grupo de membros queria ir lá para mostrar para a situação, que eles tinham que interferir na igreja, né? A resposta que eu tinha assim: nós não recebemos leigos. Procure o pastor, e o pastor vai te representar a igreja. Essa é a muralha. Essa é a muralha. Então não se espantem. No quadro que eu queria pôr aqui, eu queria desenhar dois círculos. Um círculo representando a igreja e outro círculo representando a organização. A mamãe, no tempo dela, já ficou zangada com a organização. Imagine hoje. Separe na sua vida espiritual igreja da organização. Igreja é isso aqui. Igreja é isso aqui, mais aqueles que ficaram na onde vocês estão. Muitos estão do lado da organização, outros não. A igreja necessariamente precisava de uma instituição organizacional para dirigi-la. Mas com o tempo, de uns anos para cá, esse círculo da organização foi crescendo, e hoje nós temos uma bolinha pequena na igreja e uma bola desse tamanho na organização. Quando essa organização tinha que trabalhar para a igreja,
Hoje ela se estabeleceu, cresceu de tal forma que ela é maior do que a igreja. Se você pegar todos os, com todo respeito, os que estão dentro dos escritórios, freiros, pastores, patentais, presidentes, secretários, tudo, somar todos, dá muito mais do que os que estão trabalhando nas igrejas, nos campos. A organização é maior do que a igreja. Lá no norte eu calculei por volta de quase 400 obreiros e funcionários nas Associação União. E o pastor tem uma meia dúzia. Porque não tem orçamento para os pastores, para pôr mais pastores. O nosso pastor lá no nosso distrito tinha 22 igrejas no município e ele era sozinho. Agora divide em 2. Mas lá por ano é 1, 2, 3 igrejas que se cria. Porque a sede do evangelho é muito grande. A sede do povo é muito grande. Você faz amizade, aí abre as portas e a pessoa já quer saber sobre a verdade. Muitos batismos, muita conversão, mas falta obreiros. E quem está carregando esse túnel? São os leigos. Dá dó de ver irmãos nossos dedicarem a sua vida, prejudicarem a sua vida particular, seus trabalhos, para ir dar estudos, fazerem trabalho missionário, pregar. Mas com o coração ali na igreja. Esse movimento leigo é maravilhoso. Se vocês sentirem isso, nas igrejas aí vocês podem perceber. Quem leva a coisa com segurança são os leigos. Eles realmente têm feito um trabalho maravilhoso. Então, irmão, separe essas duas coisas, tá? Nunca se decepcione com a tua igreja. A igreja é a igreja. Essa é a igreja verdadeira, a igreja que Deus mantém nessa terra para anunciar esse evangelho nos últimos dias da história desse mundo. Amém. Algo de grande vai acontecer no mundo, eu li para vocês. Algo grande, extraordinário vai acontecer nos próximos dias. E o mundo está se preparando para isso. Mas a igreja está sendo embalada com sons e notícias agradáveis, quando não é isso que é a mensagem para esse tempo. Eu gostaria de recapitular com vocês se eu não trouxe essa chuva me deixou um pouco fora da organização. Mas eu vou. Conflito sexo, o meu conflito sexo ficou aqui. Tá aí? O seu? Está aqui, o meu. Está aqui, não. Aqui o meu. O meu. Esse aqui já recebeu uma capa nova. Já está velha também. Livro Conflitos Sérios, meus irmãos, é um livro que nos traça o histórico dos últimos dias da história desse mundo, e se nós acompanharmos passo a passo, nós estaremos informados de tudo que se passa no mundo. Nós estamos hoje vivendo no capítulo 36, no auge do capítulo 36. É certo que os capítulos anteriores nos dão também informações. Os posteriores, o 37, nos chama a atenção para o estudo das profecias. Estude as profecias, estude as profecias. E o capítulo 38, o derramamento da chuva serôdia. E o 39, fechamento da porta da graça.
dali para frente, nada mais a se fazer. E os anteriores ao 36 nos dá um esclarecimento das como as coisas vão acontecer nos últimos dias. Mas eu queria falar alguma coisinha sobre o capítulo 1, o primeiro capítulo do Conflito dos Séculos. Vou mencionar pequenas coisas, mas interessantes. Jesus advertiu os seus discípulos a respeito das coisas que iriam acontecer. E advertiu o povo sobre a destruição de Jerusalém. Esse livro mostra claramente o preparo que deveria ser feito para enfrentar a destruição de Jerusalém. Porque Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido pela incredulidade e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Ele viu em Jerusalém um símbolo do mundo que nós estamos vendo hoje. Então essa descrição do Espírito de Profecia é impressionante. Olha um outro lugarzinho aqui, ó. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Olhando para o futuro. Jesus olhando para a última geração. Na oração hoje alguém falou, estamos vivendo a última geração, né? Última geração, vocês são o povo da última geração. Com exceção da minha pessoa, acredito. Porque eu não estou para lá de Bagdá, mas vocês são a geração do fim. Olhando Jesus para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. Então estude a destruição de Jerusalém e saiba que no fim vai haver coisa semelhante. Não é diferente. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Imagine, muita gente, quando a gente fala que tem profecias de dupla aplicação, dá um pânico em determinadas pessoas. Mas muitas profecias bíblicas são de dupla aplicação. E esta de Jerusalém era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Terrores. Está previsto. Leiam esse capítulo com cuidado depois e prestem atenção nesses detalhes. O povo estava totalmente envolvido em alegrias, muita alegria. O povo duvidava que alguém pudesse transpor os muros de Jerusalém para invadir a cidade. Agora, tem uma coisa interessante no capítulo 20, na página 27 do meu livrinho, que deve ser a mesma do mal. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviriam à cidade. De dia e de noite falava uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz de Jerusalém, contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Aos insultos que recebia e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém. Agora veja um detalhe interessante. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto pelo cerco que havia predito. Isso é grave. Porque o parágrafo seguinte começa com a seguinte descrição: nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Amém. Pregando 7 anos a destruição e morreu na destruição. E nenhum cristão pereceu lá. Então ele era um técnico da verdade. Ele era um profissional. Ou técnico da verdade. Ou, sei lá, algum sentimento o fazia fazer isso. Mas não se converteu. Não aceitou a Jesus. Serve para nós hoje. Agora, se você ler o que aconteceu na destruição de Jerusalém, nesse capítulo, você vai saber que
Filhos matavam os pais para tomar o pouco de alimento que eles tinham. Mães cozinhavam, fritavam seus filhinhos novos para se alimentar, que não tinha comida. Terrível era a cena que se espalhava dentro da cidade quando o cerco foi retomado pela segunda vez. Hoje nós temos diversos cercos cercando Jerusalém. Nós temos que entender que quando vier o definitivo, não dá mais para sair. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe totalmente para o domínio de Satanás. Jerusalém ficou entregue nas mãos de Satanás. E é o poder de Deus que impede que toda a humanidade hoje passe ao poder de Satanás. Vocês acompanharam os últimos acontecimentos. Eu li para vocês nos eventos finais, homens desmaiando, preocupados. Ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Eles não conhecem a verdade. Se a nossa igreja não tivesse espírito de profecia, nós seríamos uma entre as 35, 36, 38 mil igrejas do mundo. Mas por que nós somos a igreja? Por causa disso. Amém. Por causa do espírito de profecia. É o maior ato de misericórdia de Deus para a sua igreja nos dias finais da história. Amém. Gente, Satanás toma conta quando Deus não está presente. Diz aqui, é o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus. Os ingratos têm que agradecer a Deus pela misericórdia. A longanimidade de Deus que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens ultrapassam os limites de clemência divina, a restrição é removida contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmo os que rejeitam a sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. O Espírito de Deus persistentemente resistido e rejeitado é afinal retirado do pecador. Então, poder algum permanece para dominar as mais paixões da alma e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. O Espírito de Deus ainda está sobre a terra. Amém. Mas pelo que vocês estão percebendo, aos poucos ele está sendo retirado. Por que ele está sendo retirado? Porque está sendo rejeitado. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença. Mas o homem não querendo, fugindo da proteção de Deus, rejeitando o poder do Espírito Santo, ele sai fora da proteção de Deus, ele sai fora, e Deus não o arrasta para dentro de volta. Deus convida. Satanás mete o pé na porta e entra na sua casa. Jesus bate a porta e você que entra. Então, quando o Espírito de Deus se retira, fica um vácuo e é preenchido por Satanás. E esse vácuo está tomando conta de toda a sociedade humana. Os homens não têm mais temor de Deus. Por quê, meus irmãos? Quero mencionar uma coisa aqui para vocês. Este ano, vocês põem no calendário de vocês, antes de 2015 e depois de 2015. Esse ano é um marco histórico da humanidade. Vocês acharam que era o 2000, 2000 não foi não. 2000 foi para eles estabelecer os planos do milênio que estão inaugurando. E esse milênio tem prazo para se edificar. Essas providências estão sendo tomadas agora, nessas reuniões que estão feitas, a última agora em Bonn, na Alemanha, agora dia 30 desse mês, na França, em Paris, né? Na capital do ateísmo, será feita esta reunião. Qual é o objetivo dessa reunião que será feita em Paris agora? Salvar o planeta. Hã? Salvar o planeta. Salvar o planeta. Por que salvar o planeta? Caos.
Porque ele está morrendo. Catástrofe. Por que salvar o planeta? Porque ele está morrendo. Estamos destruindo o planeta. Alta resistência. Alta resistência. Hã? Excesso de população. Excesso de população. Por que destruir o planeta? Por que preservar o planeta? Hã? O milênio temporal. Por causa do milênio. Eles vão ficar aqui 1000 anos. Eles têm que salvar o planeta. E nós temos que salvar o homem do planeta. Essa é a diferença. Nós estamos aqui porque nós queremos salvar e salvar os homens. Salvar as pessoas. Salvar a humanidade. E eles estão reunidos lá para salvar a Terra. Porque se eles não arrumarem essa Terra, como é que eles vão ficar o milênio que eles estão inaugurando aqui? Milênio de paz. Não tem outra opção. Eles estão desesperados. Eles estão angustiados. E à medida que eles tomam mais providências, mais calamidades vêm. O ódio está no coração do ser humano de uma forma tão expandida que não há como reter esse ódio. E essas explosões que estão lá são pequenas bombinhas daquelas que se usavam na Primeira Guerra Mundial. Pequenos estalinhos. Eles estão desesperados. O ódio que os cristãos implantaram quando destruíram o Iraque em 1989, 90, 91, na guerra do Iraque, a primeira, depois da invasão seguinte, a destruição daquele povo, uma guerra mentirosa. Kuwait começou. Kuwait e depois o Iraque. O Kuwait pelo Iraque, o Iraque e tal. E acontece o seguinte, foi uma guerra mentirosa. Tinha armas de destruição massiva e tal. Todos os interesses. Isto ofende a Deus. E isto destruíram. Forcaram o Saddam Hussein lá e todo mundo viu na televisão. Entende? Mas o que acontece? O ódio ficou no coração deles implantado. E esse ódio ninguém tira com bomba. Ninguém tira com bomba. Esse ódio cresce, cresce, cresce. E a humanidade está se preparando para uma grande explosão final. O ateísmo está sendo implantado. As igrejas cristãs são ateístas. As igrejas cristãs estão se tornando totalmente pagãs. Cristão pagão. Ou melhor, Babilônia está se formando com as 3 grandes forças, os 3 grandes espíritos do Apocalipse 16. Estão se unindo espiritismo, catolicismo e protestantismo. Estão se unindo, todos eles sob uma bandeira, imortalidade da alma. E o selo final aguarda domingo. Estão se unindo, formando a grande Babilônia. Eu tenho um quadro que eu gosto, mas não tenho o quadro aqui hoje, eu vou mostrar para vocês como é que é linda essa viagem que você faz no raciocínio da profecia, acompanhando a profecia, para entender como que se forma a grande Babilônia. Se forma com ódio. Porque todos os interesses são humanos. Não existe o interesse de salvação. E o nosso interesse é outro. O nosso interesse é nos salvar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso é que nós somos e seremos odiados. Deus coloque isso na cabeça de vocês. A destruição de Jerusalém foi terrível, 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 como nunca houve. O massacre que deu mais de 1 milhão de pessoas morrendo dentro da cidade, sangue correndo pelas ruas. O templo foi totalmente desmantelado. Todos pereceram. Os que tentaram fugir depois do templo foram mortos do lado de fora do muro. E Jesus falou que no fim as coisas vão ser piores do que isso. Aquela coisa não foi nem uma sombra do que será os dias finais da história desse mundo. Prepare-se para isso, porque é por isso que nós estamos aqui. Isso não é sensacionalismo, isso não é dar medo à igreja, porque medo é os que estão lá fora que não sabem, que eles vão sofrer sem esperança. A nossa angústia será milímetro perto dos quilômetros da angústia do povo.
Daniel 12:1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta para o seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas o que vai acontecer? Mas naquele tempo, será livrar o seu povo, todo aquele que vier, escrito no livro da vida, no livro. É uma coisa maravilhosa. Então essa esperança não nos dá medo, dá medo de não estarmos preparados. E se vocês estão aqui hoje é porque vocês querem se preparar. Nós queremos estar preparados. É difícil. Vamos ser, sei lá, difícil. Mas a experiência que a irmã tem do caminho estreito, que eu preguei esse dia numa igrejinha nossa lá, é emocionante. Dificuldade. Mas a vitória, eu costumo mostrar nos estudos que a gente dá lá para as pessoas, eu faço uns rabiscos lá de um navio descendo correnteza, né? Deslizando. E dentro desse navio você vê aquele povo tremendo, bandeiras, shows, músicas e aquela alegria e zombaria e tal, e o navio está deslizando, né? E lá embaixo você vê pequenos barquinhos, que a pessoa remando, suando, sofrendo para ir contra a correnteza, difícil, e a turma ali dizendo, não vai conseguir e tal, né? E ali estão aqueles remando, força, para cima, vai. Vocês são doidos, entra aqui com a gente, nós estamos... Ali embaixo tem uma catarata, e o navio está se dirigindo para lá. E esses pequenos barquinhos, que as pessoas são zombadas, são vocês, somos nós. Vocês são o povo escolhido de Deus. Amém. Nós somos o povo escolhido de Deus. E nós estamos nos pequenos barquinhos remando com dificuldade, contra as correntezas, contra tudo. Mas seremos vencedores. Amém. Amém. E esta vitória deve-se à misericórdia de Deus. Jesus deixou para nós enviar-vos o Espírito Santo para que possa estar com vocês onde eu não posso estar todo o tempo. E o Espírito Santo nos dá esta revelação maravilhosa do Espírito de profecia. As calamidades virão de diversas formas. Uma, o próprio ser humano se autodestruindo, como vocês estão vendo agora que aconteceu em Paris. A Europa está revolucionada. A Europa está angustiada. Porque eles abriram as fronteiras, que isso aí foi um projeto, um planejamento criado dentro do Vaticano para abrir as fronteiras. Mas são nações diferentes culturas. Mas agora mistura essas culturas, se destrói toda a sociedade. E as fronteiras da Europa foram abertas agora, no desespero daqueles povos que estavam sofrendo o quê? Fome, perseguição política, perseguição racial, e agora se abrem as portas. E infiltrado nesse, é claro que sempre pode haver alguém que não está com boas intenções. Mas isto fez com que, agora, quando aconteceu isso na França, as outras nações todas estão em alerta. Quantos terroristas estão aqui em nosso meio e nós não sabemos quem são? Dormem em paz? Não dormem em paz. Quem mora aqui no centro de São Paulo? Lá por São Paulo. Mais alto. Vocês têm tranquilidade para chegar em casa, abrir a garagem, estar em casa? Tem ou não tem? Não tem. Eu morei em São Paulo, já naquele tempo, morei em Santo André. Naquele tempo já não gostei. Hoje, então, pelo que a gente vê, a coisa está terrível. Terrível. Porque se infiltraram no meio das nações, não imigrantes de outros países, mas imigrantes de Satanás. Satanás coloca seus agentes em todos os recantos. As cidades perderam toda a sua possibilidade
de dar segurança aos seus cidadãos. Mas o Espírito Profecia nos alertava disso. Se você pegar, por exemplo, os livros... quantos aqui leram Vida no Campo, aquele livrinho? Todos até decoraram, né? Ali é um resumozinho, irmãos. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para os perigos que nos rodeiam hoje. Eu gosto mais de falar, a minha profecia predileta é Apocalipse 17. Jogando esse Apocalipse 17 num contexto histórico atual, é sensacional você ver como é que está a descrição do que vai acontecer nos próximos dias. Vocês, quantos aqui já estudaram, leram a história da Revolução Francesa? O Conflito dos Séculos dá um resumo de algumas coisas, mas se você entrar mais em detalhes, eu consegui um livro dessa grossura assim, nos Estados Unidos, sobre a França, sobre a Revolução Francesa, mas eu não trouxe ainda, está lá nos Estados Unidos, não trouxe ainda pelo peso dele, peso de uma mala. Entenda a Revolução Francesa, porque o que aconteceu ali vai ser exatamente o que vai acontecer no fim. Se você vê os jacobinos daquele tempo, e você vê hoje aquele tempo, não sei como é que vão chamar, a sociedade se revoltando. Sabe por quê, meu irmão? Qual foi a grande decepção dos organizadores e dos que explodiram na Revolução Francesa? Qual foi a grande razão dessa explosão? Vocês conseguiram captar? Comida? Hã? Uma certa impaciência religiosa, você falou? Monarquia. Descontamento com o governo. O que mais? Desigualdade social. Desigualdade social. O povo foi sacrificado na pobreza a tal ponto que se revoltou contra os... Contra quem? a realeza e os líderes. Contra quem? A Revolução Francesa teve 3 causas. Revolta contra o governo, que hoje os governos são bons, naquele tempo não é? Revolta contra a opressão. não, Monarquia. Monarquia? Contra os ricos, contra a estrutura. Burguesia. Burguesia. Burguesia, contra os que exploravam os pobres. E terceiro, revolta contra a igreja. A igreja cristã decepcionou o povo. Ninguém queria saber mais de religião. Porque a religião explorava. O governo explorando, os ricos explorando e as igrejas explorando. A igreja explorando. Chegou um ponto que o povo não aguentou mais. E aconteceu em 1793 a explosão da Revolução Francesa. Isso está na profecia. E o irmão White fala, no Conflito dos Séculos, que as mesmas condições que aconteceram lá iriam aparecer no fim. As causas que levaram à Revolução Francesa são as mesmas causas que levarão à explosão do mundo quando chegar os últimos acontecimentos no fimzinho. Agora, hoje, todo mundo ama o governo, né? Não? Todo mundo ama as multinacionais, as Petrobras e outras coisas. Ama, Assim lá em Roraima? assim lá em Roraima. O povo ama. Roraima. As igrejas, ainda o povo está iludido. Hoje não é mais a igreja, são as igrejas, que tem como seu papel principal qual é? Arrecadar dinheiro, explorar. E grande parte dos seres humanos, da humanidade, já está começando a se decepcionar com esse sistema religioso. Então as 3 causas que levaram à Revolução Francesa foram essas. As 3 causas que levarão à explosão final da humanidade são essas 3.
governo, nobreza e religião. Nós estamos com o quadro desenhado. Por esta razão é que nós estamos analisando essas questões, nós estamos analisando sair das cidades. Por quê? Juízos que se der na mão social serão esses. Queiramos ou não, a hora que explodir, não vai. Por isso que a partir de hoje nós temos que nos programar, nos organizar, evitar coisas erradas, mas nos organizar para deixarmos os grandes ciclos. Deixa eu dizer uma coisa, lição da semana passada, Jeremias, lembrem dos sacrifícios que eram os filhos sacrificados a quem? Moloque. Moloque era um deus, Moloque, era um deus pagão, os fenícios, e que o povo de Israel adotou. Ah, tadinho, traz aqui para nós. E ele ficava de braço. Esse Deus tinha os braços abertos. Era uma estátua grande de ferro. Pouco embaixo colocava um fogo de aço. E ali naqueles braços eram sacrificados nenês, criancinhas. Quando aqueles braços estavam vermelhos, ali eles ofereciam em sacrifício os filhos a Moloque. E o povo de Israel adotou esse Deus. E o povo de Israel oferecia a Moloque seus filhos. Aleluia. Agora, meus irmãos, as colocações que eu faço às vezes são um pouco fortes. Agora eu digo o seguinte: como é que nós estamos sacrificando nossos filhos a Moloque hoje? Deixando eles nas cidades. Deixando eles nas cidades. Veja bem, nós não estamos colocando eles nos braços de fogo hoje, mas nós estamos preparando eles para o fogo de amanhã. Então, se você não quer que seus filhos, sua família, seja oferecida a Moloque, pare para pensar. Porque mais vale um pouco tempo de sacrifício aqui e a vida eterna do que grandes benefícios aqui e a perdição eterna. Nós estamos entre duas escolhas, ou o bem e o mal, ou a salvação ou a perdição. E hoje é o tempo de nós tomarmos essas decisões. Sair da cidade. Vocês já estudaram no último congresso MV, foi feito lá uma explanação, sair dela, sair. Não falta conselhos, mas o objetivo é esse, o objetivo é salvação. Salvação. Então por isso que eu fiz a pergunta lá, sair da cidade, quando? Hoje. Por quê? Por quê? Como? Como sair das cidades hoje? Para onde? Você vê que em todas as coisas nós estamos ainda, não estamos seguros. Então, sair, sim. Sair. Quando? A partir de ontem. A partir de antes de ontem. Irmãos, você não vai pegar e sair correndo, porque eu usava uma comparaçãozinha em Hortolândia há 23 anos atrás. Eu mencionava o seguinte: Hortolândia cresceu bastante desde aquele tempo para cá. Existe um pânico na igreja que chama-se decreto dominical. Desde aquele tempo, quando eu viajava, que eu vinha para a América, irmãos, o que tem lá do decreto dominical? O que tem do decreto dominical? Não tem nada. O decreto dominical é um selo que vai explodir lá na frente. Não é um pânico que existe da igreja no decreto. Mas o diabo tem dezenas de outros artimanhas que estão nos levando para o buraco e nós só estamos pensando, olhando para o decreto dominical, se não vem, quando vier o corpo.
essa Anguera, Bandeirantes aqui, já pensou, as caminhonetas tudo cheio de bujão de gás, tranqueira, cachorro, galinha. Onde é que vai? Onde é que você está indo, irmão? Você pensou? Não é. Esse não é. O decreto dominical, vamos esquecer ele um pouco. Vamos deixar ele um pouquinho quieto. E vamos ver as outras artimanhas de Satanás. E essas aqui estão nos derrubando. O decreto dominical bem claro. É uma outra coisa. Tudo que tem de errado no Apocalipse é o Papa. Como se não tivesse outras forças do mal nessa terra. Só o Papa. É o Papa, é o papado, é o papado. O anticristo é o Papa. É o Papa? Não. Mas as pregações todas dos teólogos nossos, tudo. O anticristo, olha aí, ó, o papado. Porque o homem do pecado, eles acham uma artimanha para dizer que. Gente, não está na Bíblia, não está no Espírito de Profecia. Quem é o anticristo? Ateísmo. Quem é o anticristo? Há muitos anticristos no meio de nós. Há muitos anticristos, inclusive ele é um deles, mas anticristos. Quem é o anticristo? Satanás. Satanás. Satanás está claro, o Espírito de Profecia é claro. O anticristo surgiu no céu, organizador do mal. Então não vamos ficar bocando figurinha em cima de uma coisa só. E a Igreja Católica, como é que vocês provam que o Papa é o anticristo? Não tem prova. Ah, mas conflito do sexo, fala. Ah, fala. Fala. Não. Fala. Lutero falou. Lutero não foi inspirado, Espírito Santo. Então, White cita um trecho dele onde ele chamou o Papa de anticristo. Entende? Mas ela nunca, jamais declarou que o Papa é o anticristo, o papado é o anticristo. Então temos que ter cuidado com essas coisas. Vicários filhos dei. 666, olha aí, viu? Não temos prova nenhuma. Se houve no passado uma tiara papal escrita Vicários filhos dei, ela não existe mais. Então não podemos provar. Não vamos usar isso. Tem outras formas de nós provarmos. Agora vamos tentar localizar na profecia todos os elementos satânicos preparados para derrubar o povo de Deus nos últimos dias. São muitas forças diferentes. Ele mencionou aqui o ateísmo, que é o ponto frágil. Quem podia ligar para mim aqui agora o quadro, por favor? Você apagar a luz? Quem consegue ver? Está difícil aqui. Aqui nós temos três etapas. Saída da cidade, saída das grandes cidades. Depois uma outra etapa, fuga das grandes cidades. E a terceira etapa, fuga das cidades e vilas. Hoje nós estamos na primeira fase, se preparando para a segunda fase. Então aqui, nós temos aqui os motivos, vocês que não conseguem ler, eu vou ler os motivos para sair das cidades hoje. Calamidades, criminalidade, imoralidade, água e ar poluídos, ou falta da água, né? Alimentos contaminados e a vantagem da vida saudável no campo. Muitos já têm se dirigido ao campo, já têm saído. E esses que têm saído estão satisfeitos. E aqui embaixo na fundamentação, eu coloco os trechos do Espírito de Profecia que podem ser comparados para conseguir comprovar aquelas questões que estão lá. Patriarcas e profetas, evangelismo, grande conflito, terceiro volume de testemunhos, segundo volume de testemunhos, vida no campo. Com isso aí você tem a comprovação desta situação da saída das grandes cidades. Irmãos, hoje é tempo de nós tomarmos decisões. Não é para pegar, encher a caminhoneta, encher o carro com bagulho e sair correndo sem saber para onde. Hoje é o tempo de nós começarmos a nos organizarmos, planejarmos, conversarmos, orarmos muito, trocarmos ideia com nossos irmãos, visitarmos aqueles que estão lá já.
duas questões importantes aqui, nesse planejamento. Irmãos, muita gente pensa, não, eu vou no campo, vou comprar uma fazenda, e vou comprar uma chácara bonita, não sei aonde, extremamente agradável, e lá eu vou ficar tranquilo. Numa etapa, na primeira etapa é válido. Na primeira etapa é válido você organizar-se em determinados lugares e ter a sua produção, se acostumar com a vida no campo, se adaptar à vida no campo, se adaptar à família, se adaptar com... Por exemplo, eu estou lá, eu não estou no campo, é uma cidadezinha pequena, mas há 2 anos, 3 anos que eu estou lá, não liguei televisão ainda, está tão bom, eu nem imagino. E se dizer no campo, se acostumar sem ela. Aquela caixinha maldita, tem um madeireiro que eu estou estudando com ele lá. Semana passada eu falei para ele no estudo, eu gostaria de estar com um pouco mais de dinheiro na mão, que eu ia lá na sua casa, ia pegar a televisão sua e o som do menino, do André, que tem no carro dele, ia botar lá fora no quintal, pegar uma marreta e esmagar tudo. Daí eu indenizava você, está aqui. Eles reconhecem que aquilo é uma maldição. Estão tendo pessoas agora, entende? Pessoas bem esclarecidas, empresários. Então eu brinco com eles dessa forma, entende? Realmente, se você pegar esses projetos, mas minha televisão é para assistir Novo Tempo. Você já escutou isso? Já, não? Então, tem online, né? Televisão Novo Tempo agora vai ter uma. Só pega o canal Novo Tempo. Mas mesmo assim você cuida do que você assiste lá. Né? Você pode se decepcionar com algumas coisas. Tem muita coisa boa, tem mensagens, etc. Mas não é a salvação. A salvação é a tua vida e o teu contato pessoal. É uma conversão impessoal. O que Deus quer é conversão pessoal, que você abrace o seu vizinho, o seu amigo, leve estudo, escutei umas histórias maravilhosas. Irmãos, há poucos dias atrás, um irmãozinho pregou para nós lá no nosso grupo. É um grupinho novo, 3 meses de idade. Foram 21 batizados e tem mais uns que assistem lá, está gostosinho. Numa área de uma casa, uma área aberta assim. Uma área, ali a gente põe as cadeiras, lá todo sábado para lá, quarta-feira, culto. E esse irmão pregou, esse irmão veio lá de Alagoas. Opa! Olha, irmão Pedro. Ele chegou lá com a família para trabalhar lá, passando dificuldades. Irmãos que vivem nas cidades, que não tem já uma estrutura muito organizada, estão passando dificuldades também, principalmente nessa fase que nós estamos dentro da economia ótima do país. Ele estava lá e pregou para nós. 3 filhas. Ele estava lá com 2 filhas. E disse assim, na pregação dele, chorou. Falou, minha filha mais velha está lá em Alagoas, está na universidade fazendo odontologia. Odontologia. Ela quer ficar rica. Mas não é o problema de ficar rica. Ela virou ateísta na universidade. Então, sacrifício a Moloque. De que vale a alegria do pai e da filha se formando em odontologia e a tristeza do pai vendo que ela está no caminho de perdição. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo tem que ser levado em conta. Por isso é que nós estamos mencionando esses casos aqui, as calamidades nas cidades grandes. Essas calamidades se tornarão mais e mais frequentes e mais intensas à medida que o tempo passa. Hoje, por exemplo, os homens estão desafiando a Deus, ainda não com o decreto dominical, desafiando a Deus, impondo leis totalmente imorais, leis oficiais do Estado totalmente imorais, leis totalmente ateístas, leis totalmente contra a consciência de um povo que quer ter um caráter sério. E essas leis estão impossibilitando dos pais terem filhos nas escolas das grandes cidades. Vocês têm os filhos nas escolas. Alguns têm os filhos na escola adventista.
Mas até quando a escola adventista vai ter o carimbo para poder funcionar? Quando daqui a um pouco elas terão que ensinar aquilo que o Estado obriga a ensinar? E daí? E as escolas de fora estão ensinando coisas terríveis, terríveis para as crianças, os filhos do povo de Deus. Então isso tem que levar em conta. Salvação dos filhos começa agora, nessa fase. Pastor, Pois não. na grade da escola comum, convencional, ou aliás, da estrutura educacional brasileira, na grade já existe a imposição de conceitos evolucionistas. Já se estuda isso. Não é para o futuro, já é real. Se houvesse, se nos livros escolares houvesse, esse aqui é o raciocínio evolucionista, esse aqui é o raciocínio criacionista. Você está mostrando o que existe no mundo, o raciocínio, ensinando as crianças que elas devem saber, mas em casa elas vão aprender a escolher. Mas não, quem pensar em criacionismo está sendo ridicularizado. E à medida que isso se aprofunda, o que acontece? O Espírito Santo vai sendo retirado. E quem que toma lugar? E qual é a bandeira de Satanás? É a destruição e a maldade, a criminalidade, a desgraça. Gente, é muito, muito, muito sério. Dentro de pouco tempo as nossas escolas não poderão funcionar mais. Para aqueles que acreditam na evolução ou qualquer tipo de pensamento científico, para aqueles que acreditam na evolução ou qualquer tipo de pensamento científico, muita coisa do que a ciência prega como sendo realidade não tem a menor base que possa ser comprovado. Por exemplo, as pessoas assistem documentários, National Geographic ou History Channel, falando, por exemplo, do Big Bang. Então, é uma teoria colocada. E como teoria, ela não pode ser provada. Você não tem como provar que isso ocorreu. Se você não pode provar, você precisa ter fé para acreditar que aquilo seja verdadeiro. Então, tanto faz você ter fé para acreditar que Deus criou tudo, ou ter fé para acreditar que o Big Bang existiu. Nas duas casos você tem que ter fé. Boa parte do que se acredita na ciência, não há métodos de serem provados. Não tem como se provar a evolução, não tem como se provar muitas das teses. Obrigado, irmão. Nessa questão da evolução, a figura do Papa deu um passo decisivo na introdução dessa crença na humanidade. Já vinha isso de outros papas, com exceção do Bento XVI, que deu uma seguradinha nisso aí, mas esse agora declarou claramente: Deus não tem uma varinha mágica para em 6 dias criar todas as coisas. Agora eu já te passo. Por quê? Porque que tamanho que é o Deus dele? É o tamanho de uma baratinha. O nosso Deus, ele é o Criador, ele pode. Nosso Deus domina a energia do universo, e dela ele faz a matéria. E da matéria ele faz a vida. Porque ele é poderoso. Agora o Deus dele é um camundongo. Precisa bilhões de anos para criar as coisas. Essa é a diferença. Mas o povo prefere acreditar nessas questões. Pois não, irmão? Falando em escola, faculdade, a minha filha tem 20 anos, ela está fazendo faculdade de economia na Uniararas. E ela está fazendo... Até um tempo atrás, a gente estava com uma ideia. Agora, a gente está com outra visão. A nossa vida mudou completamente. Então, ela entrou na faculdade, tá lá, inclusive ganhou bolsa 100% e está fazendo essa faculdade. E lá, ela já falou assim: olha, eu estou lá não é para me formar, eu estou lá para pregar o Evangelho. Inclusive, ela já até cantou lá naquele local, muitas pessoas viram ela cantando e tudo, mas assim, ela tem uma credibilidade muito grande de pregar o Evangelho. Então, essa semana meu marido foi mandado embora também, graças a Deus, e a gente
A gente falou, porque eles não davam sábado, gente. Então, 20 anos trabalhando. Chegou um momento que ele pediu sábado, não deu, mas essa é outra história. Louvado seja Deus por isso. Então, aí eles já sabiam que a gente ia pro sítio, né? E aí eles falaram assim, Sabrina, como? Agora você vai embora mesmo? Vou embora. E sua faculdade? Eu falei, eu lá quero saber de faculdade. Só que ela está pregando, gente. Está pregando para muitas pessoas lá dentro. Gostaria que vocês orassem por ela também, porque é um ministério. Irmãos, temos que orar uns pelos outros aqui, porque graças a Deus ela recebeu uma estrutura em casa. Mas é difícil para elas. Minha filha mais velha entrou naquele tempo aqui na faculdade aqui, assistiu 3 semanas de aula e falou, não vou mais. Então ela era a baixaria que sei lá. Vendemos tudo, jogamos tudo fora, levamos ela para os Estados Unidos, tem um colégio nosso lá. Graças a Deus está bem, esposo, criança, netos, todo mundo na igreja, fiel e tal. Mas tive que fugir. Naquele tempo a fuga era aquela, hoje eu não sei qual é. Cada um tem a sua fuga. Essa fuga, essa saída das cidades hoje é uma saída estratégica para os dias de hoje, mas já está quase que findando esse prazo. Dentro de pouco tempo, nós temos que entrar para a segunda fase, que essa saída ali já não resolve mais. Um belo de um sítio, será nesse tempo aqui, ó, da segunda fase, da fuga das cidades, das grandes cidades, será por causa dos ventos da destruição, das calamidades que estão sendo, da vassoura da destruição, que a imoralidade, a maldade, da perseguição por causa do domingo, das calamidades, principalmente nas cidades costeiras, aumento do nível do mar, e a vantagem de se poder plantar e ter alguma coisa. Então essa é a segunda fase. Algumas providências que estamos tomando hoje não servem já para a segunda fase, porque vocês vão ser odiados, nós seremos odiados. Por quê? Porque nós não estamos colaborando para quê? Para salvar a terra. Todos terão que colaborar para salvar o planeta, e nós estamos só tentando salvar o homem. Nós temos que salvar o planeta. Nós, por natureza, pelos ensinamentos bíblicos, pela igreja que nós abraçamos, pelas descrições do Espírito de Profecia, nós somos zelosos com a natureza por natureza, por convicção, por consciência. Nós não estamos preocupados, nós somos zelosos.